Namastê, olá, bem-vindos. Hoje vamos para a prática 7. Vamos expandir. Iniciamos sentados, com a coluna ereta, seus olhos fechados. Lembre que, se necessário, use uma almofada ou um bloco para sentar-se, elevando o quadril do solo e facilitando o alongamento da coluna. Então aqui traga a atenção para a sua respiração, que deve acontecer de forma suave, lenta, inspirando e trazendo lentamente o ar para dentro. E na exalação, esvaziando devagar, eliminando o ar para fora do corpo. Vai chegando nesse espaço, nesse tapete, na sua casa, percebendo as sensações do seu corpo, percebendo como você se sente nesse momento, identificando sensações, emoções. E colocando uma intenção para a prática de hoje. Alguma intenção que esteja relacionada com esse conceito de expansão. E procure também perceber a expansão que acontece no seu corpo ao colocar-se com a coluna ereta, girando os ombros levemente para trás e para baixo, abrindo a região do peito, expandindo na inspiração. Então, com essa intenção, abra devagar os seus olhos para iniciarmos a prática. A gente começa, pode permanecer sentada no bloco ou tirar o bloco agora, se achar mais pertinente. A gente vai inspirar afastando os braços para as laterais e exalar apoiando a mão direita no solo e o braço esquerdo ao lado da orelha. Procure fazer a extensão apenas no eixo lateral, crescendo a lateral do seu tronco, e se tiver espaço você pode apoiar o cotovelo no chão, desde que isso não provoque o curvamento da coluna. A coluna deve manter-se alongada. Respire profundamente. Encontre espaço lá na região das costelas. Sempre que inspirar, sinta o músculo alongando e na exalação, relaxando. Na próxima inspiração, volte ao centro, afastando primeiro os braços. Então exale para o outro lado, acomodando-se. Perceba as sensações que podem ser diversas e diferentes do lado oposto. E permita que o corpo aprofunde à medida que permanecemos na postura. Ele vai aprofundando, ganhando cada vez mais espaço, trazendo bastante consciência para os pontos de tensão, de desconforto e ao mesmo tempo buscando o relaxamento através da exalação. Então faça um último ciclo e volte ao centro. Agora, ainda afastando os braços, vamos torcer o tronco, levando uma mão por fora do joelho e a outra bem rente ao quadril. Apoia a mão no chão e torce com a ajuda desse braço de trás. Olha lá para o fundo da sala, mantendo a coluna reta, no sentido de crescer o topo da cabeça para o céu, sem jogar o tronco para trás nem para frente. E aqui permaneça por mais alguns instantes. Perceba que para inspirar, o movimento mais natural é alongar.
E para exalar e para torcer, o movimento mais natural acontece na exalação. Então faça um último ciclo e retorne à frente inspirando e troque de lado, levando a mão direita agora no joelho esquerdo, torce o seu tronco, perceba as diferenças de um lado para o outro. Existe algum lado com maior dificuldade na torção ou que você sinta maior tensão no corpo? Tome consciência dessas diferenças, mas sem julgamento. Então, o último ciclo. E retorne ao centro, afaste os braços. Então, descanse. Agora a gente vai para a posição de joelhos, Vajrasana, sentando sobre os calcanhares, alongando a coluna. E vamos fazer um movimento inicialmente dinâmico. Quando você inspirar, você vai estufar o peito e crescer a coluna. E quando exalar, você vai fazer o movimento dos braços, puxando em direção às costelas, fechando os cotovelos, tá? Então vai puxar realmente os joelhos e vai empinar o quadril e estufar o peito, soltando a cabeça lá atrás. Então sempre que inspira, cresce, e na exalação é que faz um movimento de alongamento da parte anterior do corpo, ao mesmo tempo que contrai a parte posterior. Vamos juntos? Inspira, alonga a coluna, cresce. Exala, estufa o peito, empina o quadril, puxa os joelhos. Inspira, cresce. Exala, estufa o peito, empina o quadril, puxa os cotovelos para trás. Inspira, cresce. Nesse próximo a gente fica por alguns instantes. Exala, puxa e fica. Permanece na postura. Pense em levar a cabeça lá no glúteo. Mais um pouquinho, permanece. Então volta, arredondando um pouco as costas, leva as costas para trás, segura lá nos joelhos e fecha o peito à frente. Aí. Volta devagar e vai para 4 apoios. Trazendo mãos embaixo dos ombros e joelhos na largura do quadril, vamos fazer um movimento que já conhecemos, Marjaryasana. Então inspira, girando o quadril, estufando o peito, olha lá para o céu. Exala, movimento oposto, arredondando bem as costas, queixo em direção ao peito. Repete, inspira. Exala, arredonda. Inspira. E sente o abdômen contraindo ao exalar. Inspire, estufa o peito, se sentir que dá, puxa o tapete para trás, intensificando, e na exalação arredonda. E agora volta com a coluna neutra e vamos sentar novamente sobre os calcanhares. Inspira, afasta os seus braços e vira as palmas para cima, trazendo as palmas sobre os ombros. Como se fosse segurar os ombros, e então vamos rotacionar, cotovelos para baixo, para frente, juntinhos até o máximo lá em cima, e então afasta e gira lá para trás. Vamos fazer esse movimento bem amplo, lento, a gente não tem pressa aqui. E o mais importante é a mobilidade para todas as direções. Sinta que o movimento ele vai tanto para frente quanto lá atrás nas escápulas. Mais um pouco do movimento.
pode ser bastante desconfortável esse movimento, apesar de ser super simples. Então pare e retorne pelo outro lado. Agora inverta a rotação. Lembre de subir bem os cotovelos, ó, unir lá na frente e só depois descer, tá bem? Continua. Bem desconfortável, né? A gente não movimenta muito essa região dos ombros. E então faz um último ciclo. Aí, para o movimento, apoia as mãos lá no tapete, gira os dedos do pé e vamos para cachorro olhando para baixo ou Adho Mukha, empurrando o quadril para trás e para cima. Se necessário, pode ajustar nos pés. Lembrando dos ajustes para quem tem menos mobilidade nas pernas, a coluna é o nosso ponto foco, alonga bem a coluna, orelhas ao lado dos braços e procura também flexionar os joelhos e subir os calcanhares. À medida que vai se acostumando com a asana e ganhando a mobilidade, aí sim, estende as pernas. Respira. Empurra o chão, sente o alongamento. Então, pode descer os joelhos no solo e vai levar a perna direita lá entre as mãos. Acomoda o pé e sobe o tronco. Apoia as tuas mãos sobre o seu joelho da frente, direito. Inspira nessa posição. Note que o meu ângulo aqui do pé é um pouquinho mais à frente do joelho, porque a gente vai exalar aprofundando na postura. Se você sentir desconforto no joelho, você pode colocar uma almofada no joelho do chão aqui, do de trás. Inspira, volta e agora a gente segue dinâmico. Exala, afunda. Inspira. Exala. Inspira, empurra a perna da frente. Exala, afunda. Mantenha a coluna reta, alongada. Inspira, continua. Exala, afunda. Inspira e afunda. Mais uma repetição. Afunda. Voltou. Mãos no chão, trocou de lado. De novo, né? Faz essa medida um pouco mais ampla. Inspirou em cima, exala, afunda. Se precisa, ajusta agora a distância, acomoda o joelho de trás. E continuamos. Inspirou, exala. Inspira e solta. Inspira e exala. Não faz o movimento rápido, a gente está desacelerando, trazendo consciência para o movimento. E lembra de inspirar lento e exalar também lento. Continua e solta. Então voltou, trocou de lado e vamos fazer uma passagem por Adho Mukha, gira os dedos do pé e eleva o quadril, ajusta pé se necessário, empurra o chão, respira profundamente aqui no asana. Então, na próxima inspiração, caminha devagar até as mãos, chegando, alonga a coluna, olha à frente. Exala, flexiona o tronco, soltando cabeça e braços. Inspira, elevando, unindo as palmas. Então, desfaz. Aqui na postura em pé, vamos na frente do tapete e damos um passo largo com a perna direita, gira na lateral do seu tapete. Pensa num espaçamento aqui de mais ou menos 5 palmos entre cada um dos pés.
e vamos girar o pé direito para o fundo da sala, ou seja, o pé que avançou, e afastar os braços na altura dos ombros. Inspira. Então exala, flexionando o joelho da frente, acomodando o cotovelo na perna e o braço ao lado da orelha. Nota que eu não deixo o ombro apoiar lá na cabeça, ó. Não, eu afasto, eu crio estabilidade no ombro e um ângulo diagonal. Você pode permanecer aqui com o tempo já contando, ou para quem tem mobilidade, apoiar a mão lá no solo, descer um pouco mais o quadril e avançar o joelho da frente. Sustenta na sua variação. O peito gira lá para a lateral, quase para o teto, ganhando bastante alongamento nas laterais do tronco. E então mais um pouquinho. E agora sim, desceu a mão no tapete, acomodou o joelho de trás. Onde você estiver, você vai descer o joelho. Se necessário, usa a almofada para acomodar a perna de trás. E agora a gente vai fazer uma torção. Então esse braço, o braço esquerdo, vai passar. Eu vou virar só para mostrar a postura. Continuem como vocês estão. A gente vai passar o cotovelo, ó, por fora do joelho, unir as palmas e empurrar. Então a gente está fazendo essa alavanca com o cotovelo para torcer bem o tronco. E a gente vai ficar aqui, nessa posição exatamente. Então, entrando na postura, quadril avança. Deixa eu pegar meu relógio. E vamos passar o cotovelo, unir palmas e sustenta na postura, olhando lá para o teto. Respira sempre bem longo e lento. Ganha espaço na respiração, a gente sabe que a torção pode ser um pouco mais difícil. Mas tenta ampliar a capacidade respiratória. Mais um pouquinho. E então leva as mãos no solo, desfazendo a torção, sobe na lateral do seu tapete. E a gente vai trocar o lado. Inspira, afasta braços, gira o pé esquerdo agora e exala, entra na sua variação. Opção 1, cotovelo na perna, braço ao lado da orelha, olhar lá para a palma da mão. Ou opção 2, já entramos no tempo do asana, olhar lá para a palma da mão. Sustenta na sua variação. Lembra de descer bem o quadril, se a sua mão estiver no tapete. Mais um pouco. E então o braço de cima desce, desce o joelho de trás, acomoda a almofada se for necessário e prepara para a sua torção. Inspirando, eleva o braço, exala, passa por fora, une palmas, empurra bem para a torção. Sustenta. Respira. Sinta o seu corpo ganhando espaço lá nas vértebras. O olhar tem que estar lá pro céu, tá? Eu desço um pouquinho porque eu tô cuidando aqui o nosso tempo. E então leva as mãos no solo e volte lá para... Não, minto. Leve essa perna lá para trás e deita no tapete com a barriga para baixo. Eu vou arrumar a câmera, você pode continuar na posição deitada. Vou só abaixar um pouquinho para vocês enxergarem melhor o meu tapete.
Muito bem. Então, de barriga para baixo, leva os seus braços, as tuas mãos bem ao lado das costelas. Quem consegue, ou se for muito difícil, leva embaixo do teu ombro, vai ficar mais fácil a postura. As pernas estão unidas e a gente vai ativar os glúteos, levando o pelve em direção ao chão, ativando as coxas e as patelas dos joelhos. Então, puxa o umbigo para dentro, exala todo o ar. E na inspiração, vai subir cabeça, peito e com a ajuda das mãos, empurra o chão, ombros para trás e para baixo, olhar à frente e pensa em estufar o peito. Se tiver muito intenso, a mão avança à frente. Se tiver muito fácil, a mão avança atrás. O mais importante é que o quadril não saia do chão e os ombros não estejam colados nas orelhas. Os ombros devem descer e o olhar à frente. Respira um pouco nessa postura. Fecha os cotovelos em direção às costelas. Quem tem mais mobilidade pode olhar lá para o céu e mantém mais um pouco. Abdômen e glúteos seguem ativos. Sente que os seus braços já começam a sentir a musculatura um pouco mais fadigada. Então começa a descer abdômen, depois o peito e por último relaxa. Pode apoiar a lateral do rosto e até mesmo soltar os braços atrás para uma pequena pausa. Isso, descansa. E agora vem apoiando o cotovelo embaixo do ombro. Então, ombro e cotovelos alinhados, antebraços bem paralelos, não deixa fechar as mãos, ok? A gente vai fazer um pouco de força. Inspira, estende o braço da frente, tocando ainda no tapete. E aqui a gente vai subir o braço e descer. Então a gente pode subir lançando o braço, ou seja, fazendo uma certa força, né, impulsionando, mas a gente desce devagar, controla bem a descida, tá bem? A gente vai começar então com o braço esquerdo, tá bem? Estendeu lá e então lançou, controla a descida, lançou, controla a descida, lançou, controla a descida. Não deixa esse braço que está de apoio ficar sem se empurrar do chão, tá bom? A orelha não cola no ombro, tudo bem controlado. Lançou, desceu, continua. Lançou, desceu mais um pouco. Lançou, desceu. E de novo, lançou, desceu. Mais uma vez, lançou, desceu. Trocou o braço, apoiou o esquerdo, estendeu a mão direita, lançou, controla a descida, lançou, controla a descida, empurra o chão com o outro braço, lançou, controla a descida, lançou e controlou, lançou, controla a descida, empurra o chão com o outro braço, lançou, controla a descida, mais duas vezes, desceu, subiu, desceu. Muito bem, vamos para Balasana. Sentando sobre os calcanhares, testa no tapete. E aqui a gente fica um pouquinho, então aproveita para relaxar, soltar bem os braços, relaxar os ombros, as costas. Perceba como você está se sentindo nesse momento da prática. Mais um pouco. E então agora volte para 4 apoios.
E a gente vai para a etapa final da prática, onde a gente aumenta um pouco o tempo de permanência. A gente vai começar levando a perna direita à frente e avançando o quadril para frente e para baixo. Se necessário, use a almofada no joelho de trás. Aqui a gente vai apoiar a mão lá na lombar e a gente vai ficar um tempo de permanência maior, abrindo o peito, ombros para trás e para baixo, olhar acima ou cabeça solta. Escolha o tempo, escolha a posição e a gente fica por um tempo um pouco mais longo. Foque na sua respiração, você pode começar um pouco menos intenso e intensificando à medida que a gente permanece. É uma postura mais desafiadora, definitivamente. Então, não tenha pressa para intensificar, porque o mais importante é que você permaneça mais tempo no asana. Estufe o peito. Respire de forma longa e controlada. E aqui temos mais um pouco de tempo no asana, então a etapa final, né? Pode aprofundar se achar que é possível. Se você tiver espaço para aprofundar, esse é o último momento. Mais um pouquinho, vou olhar o nosso relógio. Então comece a voltar devagar, movimenta devagar, principalmente a perna de trás, que ficou mais em alongamento. E agora lega essa perna para trás e trocamos o lado. Vamos avançar a outra frente, avança o quadril, ajusta bem a base para que ela esteja confortável para permanência. Então, inspira longa, exala, entra no asana. Lembrando de entrar um pouco mais leve no início e com o tempo eu vou avisar para a gente intensificar. Leva atenção para a respiração, né? Sempre que surgir o desconforto, o incômodo, volta a atenção para o respirar profundo, para a intenção de abrir o peito. Encontra o seu ritmo respiratório, mas sempre um pouco mais profundo que o seu ritmo habitual. Quase na metade, quer dizer, já passamos da metade, mais um pouquinho para a gente entrar no último terço e aí a gente intensifica. Então, prepara para entrar no último terço, avançando um pouco mais no asana. Mais um pouquinho. Aí começa a retornar, movimenta devagar a perna de trás. E aí já podemos sentar no tapete. Traz os seus pés juntos e joelhos flexionados. Cresce a coluna, estufa o peito, ativa o abdômen, estendendo os braços à frente. Aqui a primeira opção é você manter a pontinha do pé no chão, mas inclinar o tronco para trás. Opção 2, subir as canelas, né, paralelas ao chão. Opção 3, e estender os joelhos, mantendo a coluna reta. Então prepara lá para a sua variação, sustenta e fica. É uma postura de desafio, então tem um tempo de permanência relativamente longo para o desafio que ela proporciona, mas não tão longo quanto a gente fez
no asana anterior. Se você cansar, vai para uma variação um pouquinho mais suave, mas ainda não desfaz. Sustenta. Tá acabando. O corpo vai tremer mesmo, a gente vai suar e aí vai desfazer. Estende pernas à frente e agora prepara para uma permanência um pouquinho mais longa. Inspira, cresce coluna e exala, avança à frente. Lembra que aqui a gente não quer arredondar as costas de primeira, então, se necessário, faz as adaptações de flexionar o joelho ou elevar o quadril com a almofada. Mantenha na sua variação. O mais importante é que a sua coluna permaneça alongada. E à medida que o tempo passa e você vai praticar ao longo desses 3 meses de prática, as suas pernas vão começar a estender um pouco mais, vai ganhar essa mobilidade. É necessário ter paciência, respeito à nossa casa, ao nosso corpo. E principalmente executar de forma correta, sem violência, os asanas, certo? Pensa que empinar o quadril lá atrás. E então, retorna. E agora a gente vai para o nosso relaxamento, seguido depois de uma respiração. Então, primeiro acomode-se no tapete, deitando no solo, afastando os braços, as pernas. Nosso relaxamento vai ser um pouco mais curto que o habitual, mas necessário para a gente receber os asanas no corpo, assimilar no corpo. Então, soltando braços, mãos, soltando as pernas, o quadril e os pés, relaxando a coluna, a cabeça. Permaneça imóvel nos próximos instantes. Mantenha sua mente ancorada nas sensações do corpo e desperto, curioso.
Inspira profundo. Então começa a movimentar mãos e pés. Se for confortável, te espreguiça, levando os braços ao lado das orelhas. E gira o teu corpo para o lado direito. E em seguida já te coloca na posição sentada, coluna ereta. Se necessário, usando o bloco para manter-se completamente confortável. Para realizarmos então um respiratório. Encontrando essa posição confortável, nós vamos realizar hoje Durga Pranayama, respiração completa. E nós vamos fazer isso em 4 segundos, inspirando, 4 segundos retendo o ar e 4 segundos exalando. Se esses 4 segundos forem muito ou forem pouco para você, aí você adapta para 5, para 3 segundos, ok? Lembrando, Durga Pranayama, a gente começa a preencher a respiração lá do abdômen, depois costelas e por último o peito. E então a pausa acontece com os pulmões cheios e depois exalamos peito, costelas e por último abdômen. Então preenche de baixo para cima e esvazia de cima para baixo. O movimento de expansão e contração, ele é sutil. Se a gente tentar encher demais o abdômen, a gente vai ver que não vai ter capacidade respiratória para fazer o preenchimento completo, ok? Então pensa nessa sensação de estufar, mas não de ultrapassar os seus limites, tá bem? Então, feche os teus olhos se for confortável ou mantenha abertos. Faça algumas respirações, encontrando o seu próprio ritmo. Então, esvazia os pulmões. E inicia inspirando, abdômen, costelas e peito. Uma pausa. Esvazia, peito, costelas e então abdômen. Inspira, 4, 3, 2 e 1. Segura, 4, 3, 2 e 1. Exala, 4, 3, 2 e 1. E vai para a inspiração.
próxima vez que exalar, retoma a respiração natural. Então perceba como se sente nesse exato momento. E agora aproxime as suas palmas. Namastê. Obrigada pela companhia. Até a próxima aula.